Há uma espécie assim de terraplanismo cultural. É um traço dessa ignorância que afetou, infelizmente, um pedaço da ação política no Brasil. Isso está na ciência, isso está na política e vemos aqui mais uma vez, isto está na cultura também. Então é preciso que a gente, neste momento também, repila aquilo que não tem a ver com política cultural, que pega um fato ou outro, que aliás, fatos que já foram até esclarecidos pela senhora, por sua equipe, que serão novamente aqui reafirmados. Senhor presidente Bacelar, senhora presidente Denise, senhora ministra Margarete, eu quero começar dizendo que tem um filme argentino que eu gosto bastante chamado Cidadão Ilustre. Em determinada cena desse filme, o escritor volta para sua terra natal, uma terra pequena, irritado com o que ele vê em termos de política cultural na sua terra natal. Ele faz um discurso falando que muitas vezes os políticos enxergam a cultura como uma coisa frágil, que se não for protegida, que se não for defendida pelo Estado, pela própria classe política, vai morrer de inanição. Quando na realidade a cultura é uma coisa extremamente poderosa e que precede a própria existência do Estado, precede a própria existência do governo. Existe uma primeira pessoa no plural de nação, como diria Roger Scruton, que nos define e a cultura é parte fundamental nisso. Então, minha primeira colocação é de que, infelizmente, o que eu vejo neste parlamento, em termos de discussão de cultura, é mais a instrumentalização dessa pauta para conseguir angariar um eleitorado cativo do que, de fato, um compromisso com o desenvolvimento de cultura. E quero também citar o deputado que me antecedeu em relação sobre não se falar, né, de política cultural, né, dos parlamentares que questionaram aqui não centrarem os seus discursos em política cultural. Eu devo lembrar o parlamentar que nós estamos aqui numa reunião conjunta, né, e que a razão pela qual os parlamentares que discursaram antes de mim falaram, foi a razão da convocação do convite feito pela Comissão de Fiscalização e Controle. Então, portanto, os questionamentos são em relação à fiscalização, ao uso de recursos públicos, às ilegalidades que estão sendo levantadas no convite. Então, é natural que o discurso seja mais incisivo em relação às ilegalidades do que à política cultural em si. Mas ainda insistindo no debate sobre política cultural e pegando as aspas do deputado que me antecedeu sobre uma defesa de terraplanismo cultural, o Brasil fracassou em relação à política cultural. E o Brasil fracassou não apenas agora, no governo Lula. Aliás, é evidente que nos últimos 40 anos, o Partido dos Trabalhadores tem a maior responsabilidade, porque foi o partido que nos governou por mais tempo, mas isso passou por governo Bolsonaro, passou pelo governo Sarney, passou pelo governo Collor, do fracasso da nossa política cultural. Olha onde nós estávamos, veja o quanto nós tínhamos de influência cultural em relação ao resto do mundo há 40 anos e o que tinha a Coreia do Sul. Agora vamos nos comparar, e eu sou adepto de direito comparado e de políticas públicas baseadas em evidência, vamos comparar onde o Brasil está posicionado hoje e onde a Coreia do Sul está posicionada hoje. As nossas políticas culturais fracassaram, e a gente insiste no fracasso, e a gente renova políticas públicas temporárias que fracassaram, que não tem gestão, que não tem responsabilização dos agentes políticos responsáveis por essas políticas, que não há nenhum tipo de metrificação, e quando se fala em qualquer tipo de avaliação é um escândalo, porque dizem que é uma coisa subjetiva demais para ser avaliada enquanto política pública, porque se trata de cultura. Mas enfim, a verdade é que a gente fracassou na gestão, a gente fracassou no investimento, a gente fracassou em todos os setores, e não à toa que a gente foi passado para trás, como em tantas outras áreas do Brasil foi passado para trás. Seguindo em relação aos requerimentos que nós estamos tratando aqui, por isso a ministra está aqui presente, falando sobre Lei Rouanet. E aqui eu quero concordar com o deputado Jordi, deputado Zucco, quando eles falam sobre prioridade. Sem dúvida nenhuma deve haver uma política de Estado de promoção à cultura. Agora, essa política de Estado deve levar em consideração a realidade em que a gente vive. Não sei quantos dos meus colegas tiveram a oportunidade de ler a nota da Consultoria de Orçamento da Câmara e do Senado, que mostra que nós não vamos ter dinheiro nenhum, zero, para a política ambiental em 2027, para a política cultural em 2027, para investimento em infraestrutura em 2027, ou mesmo para garantir piso de saúde e educação em 2027, devido à armadilha que o próprio governo criou para si mesmo com a PEC da transição e com o arcabouço fiscal. Portanto, a previsão que nós temos, a trajetória que a gente tem de gasto é de basicamente não ter mais nenhum gasto discricionário, e são justamente nos gastos discricionários que a maior parte dos investimentos em cultura se encontram. Dito isso, nós já começamos, né, o governo Lula com uma autorização de captação de Lei Rouanet na ordem de 16 bilhões de reais, o maior em 21 anos. Esse investimento é o dobro do que a gente teve no orçamento da União para saneamento básico, país em que 50% da população não tem esgoto tratado. O dobro do orçamento
orçamento previsto para transporte público, num país em que a maior parte, mesmo num estado considerado desenvolvido, como o estado que eu represento, o estado de São Paulo, o transporte público é absolutamente precário. 4 vezes o orçamento da farmácia popular, 4 vezes o orçamento do CAPES, maior do que todo investimento em ciência e tecnologia. E antes que alguém que vai falar depois de mim tente refutar falando em números absolutos de gasto, falando de investimento, não tô falando de gasto corrente. Para além disso, nós tivemos ainda o uso, e se nós vamos utilizar a legislação de política de incentivo à cultura, deve ser incentivo à cultura nacional, entendo. E eu queria questionar a ministra em relação ao uso desse dinheiro para promover culturas, iniciativas culturais que nada ou muito pouco tem a ver com o Brasil, como foi o caso do uso de 6 milhões de reais para promover aqui no Brasil uma exposição da série Friends, a série americana, conhecida, famosa, mas que eu não acho, primeiro, nem que precise de dinheiro público do governo brasileiro para ser promovida, para ser divulgada, e segundo, nem que seja pertinente, nem que seja conveniente que a gente utilize dinheiro do nosso pagador de impostos para ficar promovendo uma série norte-americana aqui no nosso país. Tanto que se fala, né, sobre as esquerdas nesse parlamento do imperialismo cultural, da colonização ideológica, e a gente utilizando dinheiro da verba de cultura para financiar uma série norte-americana aqui no nosso país. Reforçar o que muito bem foi colocado pelo deputado Jordi, dos 58 milhões de reais enviados pelo Ministério da Cultura para ONGs ligadas a assessores do Ministério e para pré-candidatos e candidatos do Partido dos Trabalhadores, né? Como foi colocado, um dos contemplados concorreu ao cargo de vereador, recebeu a ministra, né, para o lançamento do comitê, enquanto já era pré-candidato, então eu vislumbro aí um crime eleitoral, e utilizou o mesmo espaço para atividade de campanha, que também é absolutamente ilegal. Além disso, você teve a gravação em áudio, com a fé pública garantida em cartório, dos diálogos, né, em que mostram que o Ministério, que a cúpula do Ministério da Cultura, autorizou o uso do programa para, aspas, ajudar as campanhas eleitorais de 2024. E aí, a senhora Anny Moura, como já foi colocado, diz, aspas, os comitês foram criados conforme estratégia organizada com o presidente Lula, que deveriam apoiar candidatos aliados nas eleições de 2024. Inclusive, teve uma reclamação da contratação de artistas para atividades no comitê, aspas, sem combinar na política quem são os artistas parceiros, ou seja, uma preocupação maior com uma militância político-partidária ideológica do que com a produção cultural. E aqui até aproveito que tem a presença de representantes da Federação PSOL Rede, a reclamação da gestão petista desse comitê de que uma pré-candidata da rede, a senhora Wanda Vitoto, estaria participando das atividades desse comitê, e aí a petista reclama, pô, como assim tem uma candidata da rede que tá disputando contra mim, recebendo dinheiro do comitê de cultura, que eu conversei com a cúpula do comitê de cultura, era para beneficiar o PT e não a rede, que daí também vem da histórica característica hegemonista do PT, que mesmo dentro das esquerdas quer sufocar todas as outras lideranças. Sei que por serem base do governo, partidos que não sejam do PT não podem falar isso, mas sabem exatamente do que eu tô falando, do caráter hegemônico do Partido dos Trabalhadores, inclusive com uso de dinheiro público em políticas de Estado para promover os seus próprios candidatos em detrimento da sua própria base aliada. O que também, mais uma vez, é uma ilegalidade, assim, patente. E aí, uma coisa mais aberrante também, para mostrar o quanto, no caso desse comitê, ele foi utilizado para promoção eleitoral, a fala, né, da Anny Moura, aspas, de que, olha, a gente tem que ver quem foi lá pra frente da prisão gritar de manhã, de tarde e de noite, porque essas pessoas, nas palavras dela, mereceriam um tratamento diferenciado agora, na, aspas, parte boa, né, ou seja, ela tá cobrando a fatura do PT, tá falando, olha, eu fiquei lá na frente do presídio, Lula ficou preso, eu fiquei o dia inteiro lá roendo o osso, era de dia, era bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, agora ele saiu, é presidente da república, quando chega o filé, vai pra rede, é a reclamação da candidata do PT. E pra finalizar, falar, inclusive, a representação do deputado Carlos Jordi no Ministério Público Federal em relação ao uso, né, desses comitês, mas fechar falando sobre a questão do recebimento de recursos públicos para shows realizados por Vossa Excelência. E eu quero reforçar aqui, a nota do Ministério da Cultura, ministra, diz que houve uma consulta à Comissão de Ética da Presidência da República e que nessa consulta, né, houve aval para que Vossa Excelência pudesse performar nesses shows, nesses eventos. Ocorre que a Comissão de Ética da Presidência da República, ministra, é meramente opinativa. Não tem caráter vinculante, não tem o poder de blindar juridicamente ninguém,
Vossa Excelência pode ser responsabilizado, inclusive há ação judicial, ação popular contra Vossa Excelência, na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera criminal, na política, na Lei 1079. Então, o caráter opinativo da Comissão de Ética da Presidência da República de nada vale para a responsabilização do CPF de Vossa Excelência. Daí a necessidade de uma resposta que vá além a Comissão da Presidência de Ética da Presidência deixou, porque ela não tem o poder de deixar ou não deixar. Ela opina e palpita para que você tome a atitude que ela considera juridicamente melhor para Vossa Excelência, mas ela não tem o poder de blindá-la de ações judiciais e de responsabilização por isso. Um ponto, aliás, que eu esqueci de colocar sobre Lei Rouanet, foi emitido um ato normativo pelo Ministério comandado por Vossa Excelência, orientando todos os eventos financiados com Lei Rouanet que passem um filme, que passem um vídeo sobre a Lei Rouanet. E esse vídeo contém Vossa Excelência como uma das protagonistas. Isso, ministra, eu quero questionar se não viola, ao menos um pouco, no parecer de Vossa Excelência, o princípio da impessoalidade previsto na nossa Constituição Federal. Exigir que todos os eventos financiados contenham a imagem de Vossa Excelência. E, por fim, questionar sobre essa criação dessa Netflix estatal, considerando já o traço que nós temos na EBC. Nós vamos ter mais dinheiro público jogado no lixo pro traço que a gente vai ter na nossa Netflix estatal do governo Lula. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro.